tecidos conjuntivos, eles unem e sustentam os outros tecidos. Eles são separados entre si através de um material gelatinoso formado pelas próprias células, que é a matriz intracelular. Geralmente, os tecidos conjuntivos, eles são vascularizados, ou seja, possuem veias que transportam sangue dentro deles. O único que não é vascularizado são os tecidos cartilaginosos. O tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especial. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em frouxo, que é aquele que está presente na maior parte do corpo e fica entre os tecidos e os órgãos. E os tecidos densos, que são divididos em não modelados, que eles não possuem uma forma definida, mas acompanham o formato do órgão. E os modelados, que são aqueles que com fibras resistentes e não possuem elasticidade. E os tecidos conjuntivos especiais é dividido em adiposo, cartilaginoso, ósseo e hemapoético. Bom, eu vou falar sobre os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos estão por todo o corpo. É só dizer que eles dão suporte a todos os tecidos epiteliais. O que é tecido epitelial? É o tecido que desempenha várias funções no organismo. Por exemplo, proteção do corpo. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos formam a derme da pele, que é um dos maiores órgãos do corpo. E eles são divididos em 3 tecidos: tecido conjuntivo frouxo, modelado, denso, não modelado. Os componentes dos tecidos conjuntivos são fibroblastos, que produzem as fibras e as substâncias amorfas da matriz; os macrófagos, que fagocitam os agentes invasores e alertam o sistema imunitário; mastócitos, que participam das reações alérgicas; plasmócitos, produzem anticorpos; adipócitos, armazenam substâncias energéticas para o momento de necessidade. As células mesenquimatosas são capazes de originar diversas células do tecido conjuntivo. O condoblastos produz as fibras e as substâncias amorfas da matriz cartilaginosa. Os osteoblastos produzem as fibras e as substâncias amorfas da matriz óssea. Osteoclastos degradam a matriz óssea, promovendo a reciclagem do tecido ósseo. Os fibroblastos são células mais abundantes dos tecidos conjuntivos. Eles são responsáveis pela produção das fibras proteicas e da substância fundamental amorfa que compõe a matriz extracelular. Quando eles são adultos, os fibroblastos tornam-se quiescentes na produção de fibras e assumem a forma ovalada, que depois disso passam a chamar fibrócitos. Vou falar sobre a substância fundamental amorfa. A matriz extracelular dos tecidos conjuntivos é constituída por fibras mergulhadas em um gel aquoso denominado substância fundamental. Esse gel é constituído principalmente por mucopolissacarídeos gigantes, como os ácidos hialurônico, e por macromoléculas de glicídios de proteínas combinadas, que podem ser 2 tipos: proteoglicanos, quando o principal componente é a proteína, e glicoproteínas, em que o principal componente é o glicídio. Agora eu vou falar sobre os tipos de fibras. Existem as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. As fibras colágenas são constituídas de colágeno, a proteína mais abundante em nosso corpo, que representa 1/4 de todas as nossas proteínas. As fibras colágenas são resistentes à tração, distendendo-se pouco quando tensionadas. É sua presença na derme que confere resistência à nossa pele, evitando que ela sofra lesões ao ser esticada. As fibras elásticas são formadas por glicoproteínas e pela proteína elástica, que conferem elasticidade ao tecido conjuntivo, complementando a resistência das fibras colágenas. São as fibras elásticas que permitem que a pele retorne à forma original depois de esticada. As fibras reticulares são constituídas por um tipo especial de colágeno e são mais finas que as outras fibras. Elas são ramificadas e formam um trançado firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Ocorrem em abundância em órgãos que têm relação com o sangue, como a medula óssea vermelha, o baço e os linfônodos. Primeiro eu vou falar sobre os fibroblastos e a cicatrização. Na verdade, os fibroblastos é que são responsáveis pela cicatrização dos ferimentos. Eles produzem grande quantidade de substância amorfa no período da migração até o ferimento. Em pouco tempo, o ferimento é recoberto por uma malha de fibroblastos e ocorre a angiogênese. Ao final do processo de cicatrização, os fibroblastos tornam-se fibrócitos inativos em processo de atrofiamento, ou seja, o ferimento cicatriza. Os macrófagos são células que se originam pela diferenciação do monócito. Eles têm o papel de ingerir restos de células que morreram e agentes infecciosos.
Elas têm esse trabalho, pois são células migratórias que se deslocam na matriz intracelular. Se o invasor é muito grande, os macrófagos se fundem, formando células gigantes do corpo estranho. E se há uma substância potencialmente perigosa, entram em cena os linfócitos. Em algum tecido do corpo, a atividade fagocitária é intensa, e um dos exemplos é o endométrio. Os mastócitos são células globosas com o citoplasma cheio de grânulos, ou seja, vacúolos que acumulam heparina e histamina. A heparina é um polissacarídeo e a histamina, que é o resultado da modificação dos aminoácidos histidina. Este é o principal agente dos processos alérgicos e inflamatórios. Quando um agente infeccioso invade os tecidos desencadeando uma inflamação, os mastócitos liberam a histamina, que drena o local inflamado. Reação anafilática é a reação alérgica e tem como principal responsável o mastócito. A substância que provoca a alergia é chamada de alérgeno, e os mastócitos entram em contato com a substância de determinada alergia, fazendo com que libere histamina. Se os alérgenos entrarem diretamente na circulação sanguínea, a reação é maior, denominada choque anafilático. Os plasmócitos são células que são especializadas em produzir e sintetizar substâncias imunoglobulinas, que formam os anticorpos. Participam também dos mecanismos de defesa do corpo. Células adiposas e células mesenquimatosas indiferenciadas. As células adiposas sintetizam substâncias lipídicas e as armazenam no vacúolo central, fazendo com que o núcleo se desloque para a periferia da célula. Essa célula não se divide e descendem do tecido presente no mesoderma. Elas são células multipotentes, ou seja, são capazes de gerar diferentes células. Exemplo, o fibroblastos e as células adiposas. Sua principal função é essa, fazer com que gerem novas células. Tecidos conjuntivos especiais. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo frouxo, no qual as células são especializadas no armazenamento de gordura. A principal função é reservar energia para o momento de necessidade. Ele preenche diversos espaços entre os órgãos internos dos mamíferos e a camada adiposa constitui, além de reserva energética, também isolante térmico, como nas focas e etc. O tecido cartilaginoso forma esqueletos de alguns animais e no embrião é cartilagem, só depois que é substituído por osso. As cartilagens sustentam o nariz, as orelhas, a traqueia e os brônquios e também revestem a extremidade de certos ossos, permitindo o deslizamento suave de um osso sobre o outro. Também há tecido cartilaginoso entre as vértebras, que amortecem o impacto. Os componentes da cartilagem. O tecido cartilaginoso tem a sua rigidez e sua consistência através da matriz extracelular, que é constituída por colágeno e proteoglicanos. Esse material é produzido e secretado por células denominadas condoblastos. Após a formação da cartilagem, a atividade do condoblasto diminui e ele sofre uma pequena retração de volume, aí passa a ser chamado de condrócito. O tecido cartilaginoso é avascular, quer dizer que ele não tem vaso sanguíneo. Vou falar sobre os tipos de cartilagem. Tem a cartilagem hialina, que é a mais comum. Ela tem matriz homogênea e poucas fibras colágenas. E é encontrada na laringe, na traqueia, nos brônquios e etc. A cartilagem elástica, além de fibras colágenas, apresenta fibra elástica também, por isso que chama cartilagem elástica. E dá um grau de elasticidade, por mais óbvio que isso pareça. Cartilagem fibrosa tem quantidade de fibras e é mais resistente. É encontrada também nos ossos pubis da bacia e entre as vértebras. Agora o tecido ósseo. O tecido ósseo constitui os presentes ossos dos animais vertebrados. É um tipo especial de tecido conjuntivo, no qual as células ósseas associadas a fibras fazem que os ossos sejam bem mais rígidos que a cartilagem. Muitos ossos, eles apresentam unidades denominadas esteônios, são os microscópios ou sistemas aversianos, formada por camada considerada de matriz óssea mineralizada e depositada ao redor de um canal central, dotado de vasos sanguíneos e nervos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de células presentes nos ossos. O primeiro são os osteoblastos, que são células provenientes das células osteoprogenitoras, que são responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea. Os osteoblastos localizam-se na superfície do osso, formando
lâminas de células cuboides e colunares. Agora eu vou falar um pouco sobre os osteócitos. São células maduras derivadas dos osteoblastos, residentes em lacunas da matriz óssea. Apesar de os osteócitos abandonarem a função de secretar a matriz óssea, eles permanecem secretando substâncias necessárias para a manutenção do osso. Os osteócitos secretam fator de crescimento que facilita a recrutação de pré-osteoblastos para a remodelação do esqueleto, quando é necessário acrescentar mais osso. São também células alongadas com vários túneis, denominados canalículos. Agora eu vou falar sobre o osteoclasto. É uma célula móvel, gigante e extensamente ramificada, com partes dilatadas e multinucleares. Nas áreas de reabsorção de tecido ósseo encontram-se porções dilatadas dos osteoclastos, colocados em depressão na matriz escavadas pela atividade dos osteoclastos, e conhecido como lacunas de Hall-Schip. Essas células se originam de precursores mononucleados provenientes da célula óssea, que ao contato com o tecido ósseo une-se para formar os osteoclastos multinucleados. A superfície ativa dos osteoclastos, voltada para a matriz óssea, apresenta prolongamentos vilosos e regulares. O periósteo é uma membrana muito vascularizada, fibrosa e resistente, que envolve por completo os ossos, exceto nas articulações. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de ossificação. Vou começar falando sobre a ossificação endocondral. Acontece quando as células mesodérmicas se transformam em células produtoras de cartilagem, antes do início da formação do osso. É um processo muito mais lento que a ossificação intramembranosa e ocorre na maioria das partes do esqueleto, principalmente nos ossos longos. Para falar um pouco sobre a ossificação intramembranosa. É um dos tipos de formação óssea existentes e é responsável pelo desenvolvimento dos ossos chatos, especialmente aqueles que se encontram no crânio. Ao contrário do que acontece na ossificação endocondral, a cartilagem não está envolvida ou presente no processo. Enquanto na ossificação endocondral ocorre o desenvolvimento ósseo do centro das extremidades. Na intramembranosa ocorre de forma diferente, partindo do núcleo da ossificação, que se expande e junta ao longo do tempo. O crânio, por exemplo, ossifica dessa maneira. Por esse motivo, deve-se tomar cuidado ao pegar uma criança recém-nascida, para não afetar o encéfalo, que ainda não está totalmente protegido. Agora eu vou falar um pouco sobre a função do tecido ósseo. Suas principais funções são sustentar o corpo, permitir a realização de movimentos, proteger certos órgãos e realizar a produção de elementos celulares do sangue. Outra função importante dos ossos do esqueleto é a de servir de reservatório de cálcio para o organismo. Nos ossos encontramos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Ao nascermos, todos os ossos contêm a medula capaz de produzir o sangue, a medula vermelha. Com a passagem dos anos, a maior parte da medula vai perdendo sua função, sendo substituída por tecido gorduroso e que passa a ser chamado de medula amarela. No adulto, apenas alguns ossos continuam exercendo essa função: as costelas, o corpo das vértebras, as partes esponjosas de alguns ossos curtos e das extremidades, os ossos longos, dos membros superiores e inferiores, assim como no interior do osso do crânio e do externo. Os outros ossos do esqueleto do adulto possuem medula amarela e, portanto, em condições normais, são incapazes de produzir sangue, quanto há uma necessidade maior, como no caso da anemia. Parte dessa medula óssea amarela pode voltar a produzir células sanguíneas. O raquitismo é uma doença causada na infância, quando a criança tem falta de vitamina D nos ossos. Nos adultos, chamada de osteomalácia. A osteoporose é uma doença causada pela falta de cálcio nos ossos. Quando a pessoa tem osteoporose, tem que tomar muito cuidado para que não ocorra isso.